Graça e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje eu fui incumbido de fazer a abertura desse culto, né? E é com muito prazer, com muita honra que eu aqui venho falar sobre um tema que o pastor está falando muito sobre família. Família, projeto de Deus. Sou pai, sou filho, sou marido e sou servo do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Josué 24:15, que assim diz a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar um pouquinho e pedir direção a Deus nessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em Tua presença para que o Senhor, meu Deus, possa ministrar essa grandiosa palavra nos nossos corações, possa abrir nossa mente para o entendimento da Tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Ajuda-nos a entender as Tuas Escrituras, meu Pai. Que possamos estar sensível ao Teu falar. Eu agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Josué foi bem específico aqui, né? Quando ele reuniu o povo ali pela última vez e queria reafirmar a aliança que tinha feito com Deus, né? E naquele momento ali, ele já deixou bem claro para o povo que ele e a casa dele estava servindo ao Senhor. E muitos daqueles jovens que ali se encontravam naquele momento ali, por acaso alguns ainda estavam servindo alguns dos outros deuses. Então ele fez saber que ele e a casa dele era com Deus e ia servir até o último dia da vida deles. Assim temos que ser nós, pais, mães, servos do Senhor. Temos que decidir a quem vamos servir. E eu creio que todos vocês têm o mesmo pensamento que eu de servir a Deus, de fazer o melhor, ser pessoas de bem, dedicadas ao Evangelho e ao ministério do Senhor. Pais, tenham discernimento para educar os vossos filhos no caminho do Senhor. Mães, ajudai vossos esposos a educar os vossos filhos, porque assim crescerão homens de bens, mulheres de bens, na presença do Senhor. Muito obrigado, irmãos, por essa palavra. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Que essa semana o Senhor os abençoe e que a cada dia vocês sintam a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Que Deus os abençoe cada dia. Amém. Deus nos chamou para sermos uma família, pra Tua graça e o Teu amor entre nós manifestar. Eu preciso de você e você precisa de mim, e a nossa amizade em Cristo não terá fim. Deus nos chamou para sermos uma família, pra Tua graça e Teu amor entre nós se manifestar. Eu preciso de você e você precisa de mim, e a nossa amizade em Cristo não terá fim. Somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de
Jesus. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. A Bíblia nos diz que a família é um projeto de Deus, onde o homem e a mulher vão crescer e se multiplicar. Ensine os seus filhos no caminho que se deve andar, e mesmo quando eles crescerem não vão se desviar. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Mesmo quando as trevas se levantam e lutam contra nós, juntos com Cristo, lado a lado, sempre vamos vencer. Jesus prometeu e Ele nunca nos deixará sós, e as portas do inferno não vão prevalecer. Somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Nós somos uma família de muitos filhos, vivendo o amor demonstrado na cruz. Nós somos uma família, unidos em Cristo, refletindo a glória e o amor de Jesus. Nós somos uma família. Respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Não há outro como tu, soberano.
fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Graça e paz, irmãos. É muito bom poder estar novamente aqui junto com os irmãos, mais uma vez refletindo na palavra de Deus, nesse tempo a qual nós temos separado para falar a respeito de família. Nós temos pensado, nós temos refletido, nós temos trabalhado esse mês de dezembro e vamos continuar trabalhando agora no mês de fevereiro a respeito de família, né? A gente já falou a respeito de que família é um lugar para sorrir, né? Família é um projeto de Deus. Trabalhamos semana passada, né? A respeito do lugar de paz, né? Sobre o lugar de paz. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a esperança para pais feridos. Esperança para pais feridos. E nesse instante eu gostaria que você, aonde quer que você se encontre, que você curvasse a sua cabeça nesse instante e falasse com Deus. Talvez o seu coração sangra, talvez o seu coração sofra, talvez o seu coração esteja ferido. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança para os pais que estão com seus corações feridos. Deus quer falar ao seu coração. Então, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez para nos derramarmos na sua presença. Que a tua unção, o teu poder, a manifestação da sua graça encontre lugar no coração de cada um dos teus filhos aí. Tu conhece a necessidade de cada um. E nós conhecemos o seu poder e o desejo que o Senhor tem de restaurar, de renovar, de salvar, de mudar histórias. Então que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa que tanto clamou, que tanto pediu, que tanto está angustiado, para que haja realmente transformação, salvação, que haja realmente um renovo na sua vida, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor,
em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos estar refletindo a respeito sobre família é um lugar onde deve haver esperança para pais que estão com seus corações feridos. E o texto ao qual que eu gostaria de meditar com os irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho todo o texto, que é um texto bem conhecido, né, dos irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde fala a respeito do filho pródigo, né? O filho que deixou a casa do pai e foi viver as coisas carnais, né? Os prazeres mundanos, a qual o dinheiro poderia lhe oferecer. E através dessa parábola a qual Jesus trabalha a respeito do reino de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo, com o seu filho, é o que eu gostaria de trazer à nossa memória hoje, para nós podermos refletir a respeito desse sentido, de que há esperança, mas que nós precisamos entender alguns pontos que vão nos ajudar a enfrentar certas circunstâncias e obter realmente a vitória por meio de Cristo, por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quero primeiro ler o versículo 24. Lucas, capítulo 15, versículo 24. E assim diz a palavra do Senhor: Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vou ler de novo. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia dos teus filhos, e que hoje o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma sobrenatural, que possamos sair daqui transformados, que através dessa mensagem o nosso coração venha se encher da tua vontade e do teu querer. Usa a minha vida, que da minha boca só saiam palavras que venham a edificar, que só venham sair da minha boca palavras que seja a sua vontade e o seu querer. Fala comigo, fala com os teus filhos, ó Pai, onde eles estão nesse instante ouvindo essa mensagem, porque o Senhor preparou essa mensagem no coração desse seu filho. Possamos aprender com o Senhor a lidarmos com as circunstâncias de feridas da alma, de feridas causadas por relacionamentos que muitas vezes nós não entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então hoje nós vamos falar a respeito da esperança. Há esperança. Eu quero dizer para você que há esperança para você, que está com o seu coração machucado, ferido, que está com o coração triste por causa dos relacionamentos com os seus filhos. Talvez o seu relacionamento com o seu filho não tenha sido os melhores, talvez o seu relacionamento com ele não tenha sido de edificação, não tem sido algo que venha agradar a Deus e não tem alegrado a sua vida e muitas vezes também não tem alegrado a vida do seu filho. Então nós precisamos entender algumas coisas aqui no contexto, né? Como eu disse aqui, a história do filho pródigo, onde o filho perde a sua parte da herança e deseja sair da sua casa, ainda jovem, não sabemos a idade, mas provavelmente 18 a 20 anos, não sabemos direito, mas esse jovem decide deixar a casa do pai e pede ali a sua parte na herança e parte ali para um lugar onde ele gasta todo o seu dinheiro
com orgias, com festas, com aquilo que o mundo tem oferecido. E chega um momento da sua vida que ele percebe que o seu dinheiro está acabando e ele começa a passar por algumas necessidades. E esse filho, então, vai trabalhar por um homem e começa a se encontrar ali num chiqueiro de porco e ele está se alimentando com os alimentos que ele mesmo servia aos porcos. E esse cara cai em si, então, e deseja retornar para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, é uma grande festa, uma grande alegria. E aí entra o texto que nós acabamos de ler, né, que esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, a festejar por causa do seu regresso, por causa dele ter retornado. Esse é um panorama do que aconteceu nessa parábola. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos, que uma das maiores feridas que há na alma da gente, no nosso coração, às vezes, no sentido de paz, é quando nós não temos os nossos filhos caminhando nos caminhos do Senhor. Quando os nossos filhos estão trilhando caminhos tenebrosos, caminhos que vão dar realmente em morte, em destruição, em desilusão, muitas vezes em traumas, e isso entristece o nosso coração. Da mesma forma que entristece o coração de Deus ver muita gente aí caminhando fora dos seus caminhos. E o que nós podemos observar é que existem dois tipos de pais feridos, que se encontram feridos por causa dos filhos. O primeiro deles é aquela pessoa que talvez ela não nasceu no evangelho, não nasceu na igreja, não teve um convívio desde pequeno com Cristo, mas ela veio a conhecer Jesus Cristo já depois de ter casado, já teve filhos, né? Já teve ali a sua família constituída, e essa pessoa se converte e vem andar nos caminhos do Senhor. E os filhos muitas vezes não entendem da mesma forma e continuam trilhando um caminho sem Deus. Isso é um tipo, não é? O outro é daqueles que já cresceram, né? Que já são crentes, os seus filhos já nasceram ali no Evangelho, já cresceram ouvindo a palavra de Deus desde pequeno. Foram, vamos dizer assim, criados nos caminhos do Senhor. E chega um momento que esses se desviam, esses abandonam os caminhos de Deus para trilhar os seus próprios caminhos. Lembra quando eu comecei a ministrar a respeito dessa sessão, né, desse período de temas, né, nessa série de temas que vem falando a respeito da família, que a princípio, né, se você tivesse feito planos para 2021, que você rasgasse todos os seus planos, se a sua família ainda não conhece a Cristo, e que focasse verdadeiramente nesse sentido, para que a sua família viesse a servir Jesus com o seu melhor. Que você dedicasse totalmente a sua vida para ganhar a sua família para Cristo. Porque se você não tem Cristo, talvez você me ouve, mas você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, para que tudo isso possa começar a acontecer verdadeiramente na tua vida, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo que precisa ser dado. Você precisa entregar a sua vida a Jesus se você quer ver a sua família transformada. Esse é o primeiro passo. Se você não tem esse encontro genuíno, se você não está disposto a se relacionar dessa forma com Cristo, dificilmente os seus problemas familiares vão ser solucionados. Você pode criar até uma falsa expectativa, mas lá na frente você vai perceber que
os problemas continuam lá da mesma forma. Então, partindo do pressuposto que você já conhece a Cristo, que você já entregou a sua vida para Cristo, talvez você entregou a sua vida para Cristo, mas você já tinha a sua família constituída. Então, o que eu tenho para dizer para você é: ore pelos seus filhos, clame pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, pregue a palavra para os seus filhos, dê o exemplo para com seus filhos, mostre Jesus Cristo que habita em você para os seus filhos, para que eles possam também entender esse evangelho e se entregar a ele. Aí você me pergunta: mas pastor, eu criei os meus filhos na igreja, eu ensinei para eles tudo o que tinha que ensinar, levava na escola dominical, levava na escola de férias, nós tínhamos nossos cultos domésticos, nós fazíamos, nós lia toda noite com ele a palavra de Deus, ensinei os caminhos certos, mas mesmo assim ele pegou e seguiu os caminhos dele. E aí há sempre aquela pergunta: por que os filhos de crente se desviam? E eu te pergunto: por que os filhos de crente se desviam? Por quê? Qual seria o motivo? Eu não sei te dizer qual é o motivo que levou o seu filho ou a sua filha a se desviar, a sair dos caminhos do Senhor. Mas eu estou aqui nessa noite para te trazer uma esperança. Se caso isso acontecer ou acontecer, chegar um momento na vida do seu filho, ele não querer mais caminhar nos caminhos do Senhor, a Bíblia nos ensina como agir se isso realmente acontecer nas nossas vidas. Qual é a forma que eu e você devemos agir? Se acaso os nossos filhos, apesar de todos os nossos esforços, apesar de toda a nossa dedicação, que eu acredito que você se dedica a ensinar a palavra de Deus para o seu filho, que eu creio que você se dedica em tempo de oração com o seu filho, porque eu creio que você se dedica em dar a atenção necessária para o seu filho. Se mesmo assim, com todos esses cuidados que nós temos, os nossos filhos vierem a caminhar, a se desviar, a sair dos caminhos do Senhor, isso não é nossa culpa. Porque há momentos na vida dos nossos filhos que eles vão ter que tomar as suas próprias decisões. Eles vão ter que escolher os seus caminhos. Há uma guerra entre os pais e o filho desde o momento que ele chega em casa, que ele já quer ter a sua liberdade, né, ele conseguir fazer as coisas por si próprio, né, dele ser livre, né? Desde pequeno ele chega, você troca a fralda, depois ele começa a aprender a ir no banheiro, a escovar os dentes, a trocar sua roupa, a escrever, enfim, vai tendo um ciclo que vai chegar um momento em que ele vai ter que partir. E é assim a vida. E esperamos que chegará esse momento de partir, que seja de sair da nossa casa, do nosso lar, debaixo do nosso teto, mas que eles continuem debaixo dos caminhos do Senhor, debaixo da palavra de Deus, seguindo os caminhos do Senhor. Esse é o nosso desejo. Mas os nossos filhos terão as suas próprias escolhas. E muitas vezes essa escolha leva a eles a trilhar os caminhos aí. Nós, como pais, nós podemos ensinar, mas nós não vamos estar o tempo todo com os nossos filhos. Nossos filhos têm os amigos, nossos filhos têm os livros que eles podem ler, tem a TV que eles podem assistir, tem a internet que eles podem pesquisar o que eles quiserem. E eles vão ter que fazer as escolhas. E quando acontece isso, existe algumas coisas que a Bíblia nos ensina
a respeito do que fazer nesse instante. E eu poderia dividir isso em 3 estágios, que seria, o primeiro estágio seria a rebelião, o segundo estágio seria a reavaliação, e o terceiro estágio seria o retorno desse filho para casa, ou para debaixo dos caminhos do Senhor. Então gostaria de iniciar falando a respeito do primeiro estágio, sobre a rebelião, sobre a rebeldia. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então aqui a primeira coisa que a gente pode observar é que esse filho já tinha o desejo no coração de deixar ali o seu pai. Às vezes também, queridos, nossos filhos já nos abandonaram, mesmo estando dentro dos nossos lares. Às vezes tem filhos que não permitem que os pais entrem no seu quarto. Às vezes existem filhos que não permitem que os seus pais tenham um diálogo. Eles já têm o seu mundo, têm os seus amigos, às vezes ficam enfiados no quarto, na internet, enfim, com as suas coisas. Já realmente abandonaram, já deixaram ali a família, já deixaram os seus pais, já deixaram tudo aquilo que está ali e tem vivido uma vida segundo a sua própria vontade. Já tem abandonado, já está mesmo estando com o corpo presente, fisicamente presente, mas o coração, a mente, já está bem distante da própria família. Então aqui nós percebemos que o mais novo vai e pede ali a sua parte da herança, e aquele pai poderia ter questionado, poderia ter brigado, poderia ter exigido que aquele filho ficasse, né? Ele poderia ter deixado ele: se você quer ir, você vai, mas a sua parte de herança você vai ter só quando eu realmente morrer. Porque era mais ou menos isso que se entende, que aquele filho ali, apesar de pedir ali a herança com o pai em vida, é a mesma coisa que declarar que desejaria que o pai tivesse morto para que ele já pudesse desfrutar daquilo que era do seu pai, ainda não dele, porque o seu pai ainda estava vivo. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos, que os nossos filhos preferem tantas outras coisas do que um relacionamento sincero e verdadeiro conosco. Mas por mais que aquele pai entendia que o seu filho iria passar por momentos difíceis, aquele pai deixa ele ir. O pai vai, vende a propriedade e divide entre os filhos. Eu sei que às vezes a gente quer prender os nossos filhos junto conosco. A gente há uma autoproteção sobre os nossos filhos. Isso eu estou dizendo aqui já num sentido de que ele pode sair de casa. É claro que se é uma criança, um adolescente, ainda a gente tem que exercer realmente esse poder sobre eles, a gente, né? Essa responsabilidade. Mas vai chegar um momento que não vai ter como, né? E é melhor a gente deixar aí. Mesmo que a gente vê que isso vai causar alguns traumas, algumas feridas, que mesmo que isso vai machucar, mas nós devemos deixar aí. Porque esse é um espírito realmente de deixar, de buscar, de abandonar, um espírito rebelde que muitas vezes esses que estão nos caminhos, cresceu na igreja, aprendeu as coisas de Deus, ele também tem esse desejo de abandonar esse caminho. Para quê? Porque muitas vezes ele ouve os amigos, ouve as coisas e tem o desejo maldito de conhecer as coisas lá do mundo. E eu posso te garantir, como eu vivi muito tempo lá no mundo, e tenho vivido um grande tempo já nos caminhos do Senhor.
E eu penso o privilégio que seria para mim de ter sempre caminhado nos caminhos de Deus. Aprendi muito com o que vivi, claro, mas não me orgulho nem um pouco. Gostaria muito de ter tido uma vida sempre íntegra, né? Sem olhar para trás e não ter nada que pudesse me marcar. Mas muitos que têm esse privilégio muitas vezes querem descobrir as coisas que estão lá fora. O diabo, ele é enganador. O diabo quer seduzir realmente e quer tragar principalmente aqueles que já pertencem ao Senhor. Então, nós devemos deixar ir. Mesmo que isso seja duro, mesmo que isso seja difícil para nós. Nós devemos deixar os nossos filhos cometerem os seus próprios erros. Não tem como a gente evitar para sempre, não tem como a gente segurar para sempre, não tem gente para a gente defender os nossos filhos para sempre. Eles vão ter que cometer os seus próprios erros. E cometendo os seus próprios erros, nós devemos deixar que eles escolham as consequências das suas próprias escolhas. Devemos realmente deixar que eles vão. Porque eles estarão realmente nesse período rebelde, num período difícil, num período que muitas vezes a gente não entende. Então a gente precisa deixar que eles vão. Porque muitas vezes aquilo que a gente tem argumentado, aquilo que a gente tem falado, para eles não tem tido valia nenhuma. E não adianta então você criar um mal-estar já aqui, algo que muitas vezes pais e filhos não se relacionam nunca mais. Por causa desse momento, desse entendimento que não tem. De deixar ir, de deixar arcar cometer os seus próprios erros, de arcar com as consequências desses erros, dessas escolhas que cada um deles tem feito. Então nós temos que permitir, por mais que doa dos nossos corações, nós devemos permitir que eles vão. O segundo estágio seria a reavaliação. No capítulo 15 ainda, no versículo 17, 19, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aqui é um momento de reavaliar. E o que acontece nesse momento de reavaliação? O que cabe a nós, pais, a fazerem nesse momento de reavaliação? Existem coisas que já não estão no nosso controle. E quando as coisas não estão no nosso controle, nós não podemos nos culpar por aquilo que acontece. Se seu filho saiu da igreja, se seu filho se desviou, se seu filho saiu da tua casa, se seu filho não quer mais um relacionamento, isso não é sua culpa. Pelo menos espero que não seja. Se você tem feito tudo corretamente, segundo a palavra de Deus, como eu disse aqui. Se você tem sido realmente um pai, uma mãe dignos. Então, nesse momento, né, de reavaliação, o que a gente precisa entender é que precisamos orar. Se não vai ser palavra, não vai ser o que você pode fazer, não vai ser atitudes. O seu filho está lá. O que cabe a você é orar. Orar sem cessar. Dobre teu joelho.
Clame pela vida do seu filho. Clame pela vida da sua filha. Clame pelos teus. Não permita que eles estejam distantes. Eu fico imaginando aquele filho ali, se ele tivesse tido um mal-estar, se o pai tivesse agido de uma forma brusca com ele, no momento que ele foi pedir ali a sua parte da herança. Se lá na frente, quando ele estivesse ali, e como nós acabamos de ler no texto aqui, se ele teria esse pensamento, posso voltar para a casa do meu pai. Mesmo que não seja como um filho, mas como um empregado, eu creio que meu pai vai me... Mas se ele tivesse agido de uma forma brusca, será que esse filho retornaria? Retornaria. Então nós precisamos orar. Orar para que eles venham cair em si. Orar para que o Espírito Santo de Deus venha tocar os seus corações e convencê-los. Orar para que nada de mal venha acontecer, que nada de pior possa acontecer. Nesse período de reavaliação, nós também precisamos entregar nas mãos de Deus. Não há nada que possamos fazer com as forças dos nossos braços que possa mudar essa situação. Mas devemos entender que mesmo que as coisas fugiram do nosso controle, elas nunca fugirão do controle de Deus. Tudo está diante de Deus. E nós temos que confiar. Confiar que Deus vai agir. Confiar que Deus vai manifestar o poder. Confiar que Deus vai transformar aquela situação, por mais triste que seja. Por pior situação que seja, que o seu filho se encontre. Deus está no controle e Deus pode transformar. Deus pode mudar a história. E nós temos diante desse estágio de reavaliação, também esperar com paciência. Talvez demore uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei quantos anos. Mas nós devemos esperar com paciência. Crendo no nosso Deus, crendo no poder poderoso de Deus de transformar essa situação. O bom relacionamento que aquele pai teve com aquele filho, mesmo diante desse momento de ímpeto dele, de querer conhecer as coisas do mundo, foi de que aquele filho podia confiar naquele pai. E aquele filho podia confiar naquele pai. E por confiar naquele pai, ele sabia que ele tinha um lugar onde ele podia retornar. Um lugar para onde ele poderia voltar. E aqui é o terceiro estágio a qual eu falei com os irmãos, que seria o estágio do retorno. Finalmente, o tão esperado dia chegou. Depois de muita espera, o filho mais novo decidiu voltar para a casa do pai. Lucas 15, 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O bom relacionamento, a forma com que aquele pai amoroso agiu, antes dele sair, depois, durante o período que ele esteve fora, continuou da mesma forma, orando, entregando realmente as mãos de Deus e esperando com a esperança de que esse dia iria realmente acontecer. E aconteceu.
E quando esse dia aconteceu, e quando esse dia acontecer na sua vida, você precisa amar o seu filho fielmente. Amar. Amor. Aquele pai abraçou aquele filho, aquele pai beijou aquele filho. No texto qual nós lemos antes, né, no início aqui de Lucas, no capítulo, no versículo 24, esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, festejar. Por causa aquele que estava perdido, aquele pai mostrou, aquele pai declarou, aquele filho podia entender o amor que aquele pai sentia e a alegria daquele pai no retorno daquele filho. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não demonstra esse amor. Tem muito pai e muita mãe, muitos pais, né, que muitas vezes fica esperando o retorno do filho simplesmente para dizer: não falei que você ia quebrar a sua cara, não falei que você iria se dar mal, não falei que esse caminho não era certo, e isso e aquilo. Em vez de demonstrar o amor e a alegria do retorno daquele filho que estava perdido, né? A mesma coisa trago para o âmbito da igreja. Muitas vezes aquele irmão faz tanto tempo que não vai na igreja, e quando ele retorna, os irmãozinhos já vão cobrar. É, sumido, tá de férias, ou turista. Ah, você está passando só por passar aqui, você é visitante, aquelas conversinhas. Muitas vezes que machuca, que fere, às vezes a pessoa está tentando retornar para o caminho. E a gente, com a nossa ignorância, graças a Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas muitas vezes pela nossa ignorância nós acabamos de ferir mais ainda e às vezes afastamos aquela pessoa novamente. Mas no dia que o seu filho retornar, esteja pronto para amar o seu filho fielmente. Esteja pronto para aceitar o seu filho de uma forma incondicional. Não venha colocar condições para ele voltar. Não venha falar: você vai voltar, mas agora é isso, é aquilo outro. Não. Ele partiu. Ele gastou o seu dinheiro. Ele começou a passar necessidades, ele viu o momento. E eu tenho certeza que ele aprendeu com tudo isso. Deixe os seus filhos aprenderem com os erros. Deixe eles arcarem com as escolhas. Mas no dia que ele voltar, não coloque condições para tê-lo de volta. Simplesmente o ame. E perdoe. Ame e perdoe. Lucas capítulo 15, versículo 22 a 24 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel no dedo e calçados nos seus pés. Traga um novilho gordo e mate. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Perdoou. Perdão. Perdoou pelos momentos que ele teve ali antes. Perdoou pelo desejo da própria morte ao pai. Perdoou por ele ter gasto às vezes, um esforço de uma vida daquele pai.
perdão. Porque aquele pai amoroso entendia que o seu filho estava perdido. Que a única coisa que restava àquele filho ali era a morte, o descaso, a desonra. Mas aquele pai perdoa. Então, no momento que o seu filho voltar, esteja com o coração cheio de amor. Que haja uma aceitação sem condição, incondicional. E um perdão genuíno, um perdão completo por tudo aquilo que passou. Agora é um novo momento de relacionamento, de amor, de caminhar junto. Talvez você, pai, que esteja aí com o teu coração angustiado, talvez você ajude de forma errada, talvez você ajude de forma que não seja a forma que Jesus nos ensina para agir diante dessa circunstância. E eu falo para você a esperança, desde que você coloque isso em prática na tua vida. Por mais distante que o seu filho possa estar, não tem como ele impedir você de orar. Não tem como ele impedir você de clamar pela vida dele. Não tem como ele impedir que você haja com amor com ele. Isso depende só de nós, só depende só de você. Se você está com o teu coração ferido, há esperança. Desde que você coloque os ensinamentos de Jesus em prática na sua vida. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Hoje, na semana que vem, nós vamos estar falando ainda a respeito de família. E na próxima semana nós vamos falar família é um lugar de honra. Família é um lugar de honra. Muito obrigado por esse tempo que pude estar junto com vocês. Que Deus continue ministrando a tua vida. Que essa semana seja uma semana tremendamente abençoada. Que talvez essa seja a semana do retorno para a tua vida, para o teu filho, para aquele que talvez você não tenha falado. Eu sei que nem todos que ouvem aqui são pais, mas você é filho. E talvez você tenha estar ouvindo essa mensagem aqui para que haja o despertar no teu coração para voltar para a casa do Pai. Para voltar para o lugar de amor. Para o lugar onde você pode sorrir. Para o lugar onde você pode ser entendido. Então, semana que vem, nós falamos que família é um lugar de honra. Deus os abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Até sábado que vem, se assim o Senhor permitir. Deus vos abençoe. Só vim aqui dar mais um recado aos irmãos, lembrando que temos 2 células na quarta-feira, às 7h30 com o irmão Carlos e às 9h30 com o irmão Jair, toda quarta-feira. É uma bênção, está sendo uma bênção para muitas pessoas, pode ser uma bênção para você também. Aprenda um pouco sobre a palavra do Senhor, que ela enriquece cada dia mais a nossa vida e a nossa mente e o nosso caminhar com Cristo. E também, irmãos, queria agradecer, pelas ofertas que pudemos arrecadar alimentos essa semana para as famílias. Foi uma bênção, foi uma bendição. Deus tem abençoado essas famílias. Espero que você possa fazer parte disso, doando alimento para a causa, para servir ao Senhor e essas famílias. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode contactar a direção da igreja, pode contactar o meu número que eu vou deixar aí também para vocês. E espero que vocês possam fazer a obra, irmãos, com alegria, com prazer e com satisfação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?